Salve, salve, seus nerds da internet, tudo de boa com vocês? Aqui que fala com vocês é o Cabios, assim, né, reaparecendo aí depois de mais alguns meses, dizendo que, sempre nos outros vídeos dizendo que sempre teve toda semana, né, mas, né, as coisas da vida não permitem isso. Opa, até caiu o negócio aqui. Mas assim, hoje finalmente voltando aqui e voltando, né, assim, talvez com um novo intuito, assim, pra esse canal. Eu acho que agora eu vou conseguir dar uma engrenada, porque isso que eu tô fazendo agora é uma coisa muito legal, uma coisa que eu já queria ter feito há muito tempo, que no caso, eu decidi reassistir One Piece, né? Sim, um anime do pirata que estica, talvez o maior produto de entretenimento da história do Japão, né? Vide aí que o seu mangá já é o mangá mais vendido aí de todos os tempos aí, com muita folga, e também para mim é a obra mais importante da minha vida. Então assim, eu quando assisti One Piece, né, pela primeira vez, eu assisti lá em 2020, né, quando já era pandemia, porque One Piece, né, para vocês terem uma noção, foi o segundo anime que eu assisti inteiro na minha vida. O primeiro foi Naruto, e eu tenho um carinho muito grande, apesar de todos os defeitos, eu sei e tudo mais, pô, a gente sabe, né, eu tenho um carinho muito grande por Naruto, porque ele foi o primeiro anime real que eu assisti. Quando eu terminei Naruto, eu falei assim, meu Deus do céu, eu quero mais disso. Então até hoje eu lembro, né, como foi que eu descobri One Piece, né? Eu já tinha ouvido falar esporadicamente, né, porque quando eu comecei a consumir Naruto, você vai entrando nesse mundo sem volta, que é essa corrida de anime, né? Que eu não sei se vocês sabem, né? Eu acho que muitos de vocês vão concordar até comigo que anime é pior que crack, né? Você usa um, né? Você consome um, você vai consumindo mais e mais e mais. Se você gosta, é um caminho sem volta, assim, não dá pra parar de consumir quando você gosta de um e vai atrás, né? Então assim, quando eu terminei Naruto, né, eu falei, meu Deus do céu, isso aqui é maravilhoso, eu quero coisas como isso aqui. Então eu fui no site, não sei se foi no Tecmundo da vida, porque eu tinha digitado animes bons e longos, né, animes com muitos episódios, e tinha lá Fairy Tail, Bleach, até Hunter x Hunter lá também, todos eles eu já assisti, tava lá One Piece. Na época, One Piece, ele tava chegando no episódio 910, não tava no 900, se não me engano, ele tava lá, né, mas 900 episódios mais, né, e assim, muitas pessoas, né, elas quando olham para esse número hoje, inclusive muita gente diz assim, e com razão, né, porque não tô aqui para criticar nem nada não, elas olham para One Piece e dizem assim, pô, 1000 episódios, eu nunca que vou consumir isso, eu assim, vou gastar o meu tempo assistindo isso aí de 1000 episódios, um negócio que nunca acaba, nem ferrando que eu vou assistir isso aí. E é com razão, as pessoas gastam o seu tempo da maneira que elas querem. Então, eu não acuso essas pessoas, assim, eu só digo assim pra elas que, beleza, você está no seu total direito de não querer assistir, mas você está perdendo uma das maiores obras de entretenimento já feitas na história da humanidade. Assim, eu só digo isso. E quando eu vi isso nessa época, né, que tava lá 900 mais episódios, eu olhei assim e disse assim, cara, é exatamente isso aqui que eu quero. Então, quando eu comecei a assistir One Piece, eu não fui com essa coisa de tipo, putz, eu nunca vou chegar nos semanais, nossa, é muitos episódios. Na verdade, o meu efeito em mim foi justamente o contrário. Eu disse assim, caramba, ainda bem que tem toda essa quantidade de episódios. Quer dizer que o negócio pelo menos tem alguma qualidade. E realmente eu não estava errado nessa concepção aí não. E assim, uma coisa, isso também me ajudou muito a superar assim, algumas partes de One Piece que não são tão boas, simplesmente no início não é tão, pelo menos na minha visão, não é tão engajante assim. E eu vou falar aqui nesse vídeo, né? Então é isso aí, né? Vamos começar aqui falando, né? Esse aqui vai ser um arco a arco, né? Eu já trouxe mais ou menos um conceito do que seria esse tipo de vídeo há um bom tempo atrás, quando eu comecei a falar sobre Berserk, né? Que foi o arco a arco de Berserk, que no futuro não tão distante assim, né, vulgo 6 meses da próxima vez que eu postar um vídeo por aqui, né, Deus me livre do céu. Eu ainda pretendo voltar com o arco de Berserk, mas eu vou seguir mais ou menos nessa coisa de ir pulando assim os arcos e falando sobre os arcos de One Piece. Só que como One Piece tem muitos pequenos arcos, eu decidi, né, fazer esse arco a arco englobando as sagas de One Piece. Então, nesse primeiro vídeo aqui, eu vou falar especificamente e apenas sobre a saga do East Blue, que vai do capítulo 1 até o 100 do mangá, e dos episódios 1 até 53, ou fosse 54, não, até o 53 do anime. E sim, eu vou estar pulando os arcos fillers, por mais que no início ali de One Piece, na verdade por um bom tempo de One Piece, né, a Steph do anime, ela teve pelo menos o trabalho de conseguir encaixar os episódios
ou os arcos fillers ali naquelas coisas dos entre-arcos para fazer com que ainda fosse algo minimamente canônico. Tanto é que tem alguns arcos de fillers de One Piece que seriam muito bem assim, não seria, como é que eu posso dizer, estranho se você dissesse assim para uma pessoa que é desavisada que eles são canônicos, né? Porque eles são muito bem aplicados, enquanto tem outros arcos aí que são canônicos que mais parecem mais filler, né? Fox, eu estou falando de você. Mas, apesar disso, apesar de eu estar falando aqui nesse vídeo só sobre a saga do East Blue, como eu sou uma pessoa que acompanha semanalmente, né, a questão de One Piece, eu não vou me abster de spoilers assim, né, de coisas mais futuras do anime e do mangá, né? Mas é claro que eu não vou ficar falando o que é que tá acontecendo agora e tudo mais a todo momento, né? Mas já fique ligado, porque nesse vídeo aqui vai sim ser soltado alguns spoilers, eu vou falar de alguns acontecimentos futuros e nos próximos vídeos aí que estão por vir, né, que eu pretendo postar um vídeo desse aqui por mês. E agora eu já comecei a assistir desde o ano passado, né, desde dezembro, eu já tô reassistindo One Piece, então eu tô bem avançado já em relação a esse vídeo aqui nas sagas de One Piece, né? Eu já tô bem avançado aí nas sagas e já tenho um conteúdo aí garantido pelos próximos meses, pelo menos, né? Mas enfim, né, chegada dessa introdução aqui, eu vou começar a falar sobre esse anime aqui, mas uma coisa antes também, que eu queria realmente ter uma nova experiência assistindo One Piece, né? E eu pensei, como é que eu posso ter uma nova experiência assistindo One Piece? Já sei, eu vou ver dublado. Porque na época que lançou a dublagem, acho que se não for lá em 2020, eu já tinha chegado nos semanais de One Piece, né? Eu demorei, eu acho que 4 ou 5 meses para chegar nos semanais de One Piece. Cracudo mesmo, consumindo One Piece. Então, todo dia ia dormir pensando em One Piece. Assim, era a minha função, né? Não tinha aula, tava na pandemia. Era isso, eu sabia até quando teve aula também, eu só fiquei focando em One Piece mesmo. Enfim, coisas passadas no meu outro passado que não cabe falar aqui, né? Mas enfim, eu queria ter uma nova experiência com One Piece, então eu resolvi assistir dublado, porque quando a dublagem lançou, eu fiquei meio assim relutante, porque eu já estava acostumado com as vozes, né? E a dublagem de One Piece no japonês é fabulosa, sensacional. E aí quando lançou a dublagem, eu fiquei meio, sabe assim, é boa, mas ainda prefiro o original. Então, dessa vez eu resolvi assistir dublado e eu já tenho algumas considerações aqui para falar sobre a dublagem, pelo menos essa dublagem inicial aqui, né? Bom, vamos lá. A dublagem de One Piece, ela é de fato reconhecida como uma das melhores dublagens da atualidade. Salvo poucas vozes que normalmente são em personagens secundários, eu achei que as vozes encaixaram muito bem e que os dubladores, e você percebe isso com o passar dos episódios, eles vão evoluindo assim na dublagem dos seus personagens, quando cada vez eles vão ficando mais íntimos dos personagens que eles estão dublando. E também levando em consideração que muitos dos dubladores também acabaram se tornando fãs ou já eram fãs, né, como o próprio exemplo do diretor de dublagem, né, que é o Glauco Marques, que inclusive é o dublador do Zoro. O cara é sensacional e ele já é fã, ele vai dando ali a cal ali pro pessoal, olha, faz desse jeito aqui, ou faz desse jeito aqui também. Ó, esse personagem aqui, ele veio daqui, a história dele é essa aqui. Então, você percebe que isso deu uma baita ajudada aí, né, em toda a parte da dublagem, da atuação desses dubladores em relação a esses personagens. Agora, uma coisa assim que eu digo, é uma dublagem muito boa realmente, mas ainda existem alguns pontos que eu sim prefiro o original, porque eu não sei o que é que tem no idioma japonês, mas eles conseguem usar assim a garganta deles, chega rasga em alguns momentos, porque eles conseguem colocar uma carga dramática tão grande na voz deles, no grito principalmente, que você diz assim, caramba, como é que esses caras conseguem falar no dia seguinte? Na parte de drama, eu ainda acho que a dublagem brasileira, ela ainda tem a evoluir, sabe? Eu acho que o japonês, ele consegue colocar uma carga dramática muito maior ali na sua dublagem do que o brasileiro consegue. E assim, não tô dizendo que o brasileiro é ruim, mas comparado ao japonês, eu ainda acho que é inferior. Assim, e quando eu digo inferior, não é tipo, nossa, fundo do poço. Não, ele é só inferior à dublagem japonesa. Mas agora, no quesito de comédia, existem muitos pontos na dublagem brasileira, principalmente mais depois, que, como eu falei, os dubladores, à medida que passa esse centenas de episódios, né, eles vão ficando cada vez mais íntimos dos personagens, eles vão tendo um pouco mais de liberdade também. Você vê até nas próprias entrevistas aí dos dubladores do diretor de dublagem, que é o Glauco, né, falando sobre como a Netflix foi dando liberdade a eles, né, porque essa versão dublada, inclusive, ela só tem na Netflix, né, até onde eu sei, ela só tem na Netflix, né.
Então, assim, a Netflix foi dando cada vez mais liberdade para eles dublarem, então eles vão colocando mais coisas, vão ficando um pouco mais soltos e tudo mais. E isso é muito bem-vindo, principalmente na parte de comédia. Assim, a galera toda manda muito bem, inclusive eu vou até ler o nome desse pessoal aqui, porque, assim, eles merecem, né? Todos eles são sensacionais, a Carol Valença como Luffy, o Glauco Marques como Zoro, o Wendell Bezerra como Sanji, a Tatiane Kepmauer como Nami, o Adrian Tatino como Zope, e ainda mais tarde você tem o Francisco Júnior, o Guilherme Perigos, o falecido Antônio Moreno, né, a voz do Barba Branca, e todos os outros dubladores sensacionais, assim, é um corpo de dubladores muito incrível para essa obra igualmente incrível que é One Piece. E assim, eu fico muito feliz que muitos desses, principalmente o Wendell Bezerra e o Guilherme Briggs, né, que são os meus dubladores favoritos, eles estão presentes em One Piece, que é a minha obra favorita também. Então, eu fico muito feliz ouvindo a voz deles ali, né? Poxa, cara, você já é fã dos caras e eles ainda são colocados ali na sua obra favorita, pô, isso é muito legal, cara. Agora, finalmente, né, saindo da introdução e da dublagem brasileira, vamos começar a falar dos arcos, né? Eu separei aqui uns tópicos aqui sobre cada arco em específico. Principalmente vamos falar sobre esse início de arco, né? Esse início de saga do East Blue, que o primeiro arco é o arco Romance Down, né? Na época, né, quando eu comecei a acompanhar, e eu também tive essa mesma sensação, de que, como é um lançamento, né, um modelo de lançamento já é uma coisa muito datada de One Piece, né? É um modelo de lançamento semanal e eles têm que enrolar para não chegar nos semanais. Felizmente, esse é um tipo de modelo que já acabou, mas como One Piece é muito antigo, ele perdura até hoje dentro de One Piece, né? E esse, pra mim, é um dos maiores defeitos, assim, não nesse início, mas em várias outras partes, porque nesse início, eles optaram por fazer uma abordagem do anime, né? Eles optaram por fazer uma abordagem meio semi-filler. Eles não respeitam muito bem os primeiros capítulos do mangá. E eu não sei se isso é bom, se isso é ruim. Assim, do jeito que foi feito, pelo menos, né? Eles já foram introduzindo algumas coisas. A Nami já foi introduzida bem mais cedo do que ela é introduzida lá no mangá. O Kobe já foi introduzido mais cedo. Logo no primeiro episódio, o Kobe e o Luffy eles já são apresentados, assim... o Luffy já descobre o Luffy ali no barril, né? Não acontecem muitas coisas nesses episódios, mas... É gostosinho, porque a comédia é muito bem feita, assim, é legal a comédia bem feita, as coisas que você vai descobrindo, sabe todo aquele início de história de fantasia, quando você vai descobrindo, né, como é que aquele mundo funciona, como é que são as pessoas daquele mundo. Então, One Piece consegue fazer muito bem isso, apesar da escassez ali, né, de conteúdo ali no início, né. Mas esse primeiro arco também, a gente também tem umas coisas como a introdução do Zoro, né, que é bem legal, né, como o Zoro é introduzido ali logo no início, e depois quando você sabe que ele tem a tática lá do Santoryu, né, que são as 3 espadas, que você fica assim, caramba, o cara coloca uma espada na boca, sabe, lá ele, né. Mas nós já vemos algumas coisinhas aqui de, tipo, as coisas básicas de One Piece, que é quesito, que eu acho que é o principal tema de One Piece. One Piece tem vários temas, né, porque é uma obra muito longa, então o autor ele vai ali colocando vários temas, mas é o quesito da liberdade, né, porque sempre quando o Luffy ou o bando dele chegam numa ilha, existe lá um tirano, um ditador lá, que tá ali governando a base do medo. O Luffy vai lá e derrota ele e liberta a ilha, né? No caso dessa primeira aí, quando ele chega lá em Town, né? Ele consegue derrotar lá o Capitão Morgan. E uma coisa também, antes de pular pro próximo arco aqui, é que eu percebi que como a dublagem, como eu falei, é feita pela Netflix, né? Que é um serviço de streaming, não tem mais aquelas transições com os cartazes de procurados, né? Com as musiquinhas de cada um, tema de cada um do Chapéu de Palha, né? E, pô, deu uma saudadezinha, cara, assim, quando... porque quando você vai ouvindo a trilha sonora, né? Porque a trilha sonora de One Piece, ela é uma trilha sonora que ela não se renova muito, né? E isso poderia ser um empecilho, mas eles conseguem encaixar a trilha sonora em momentos tão marcantes que elas ficam boas, essas trilhas sonoras, né? Mas realmente ela não se renova muito, então você fica ouvindo nesse iniciozinho, né? Você escuta a Overtaken, né? Principalmente, que... é uma música aí que é muito boa, né? A Difficulty também toca, né? Que muita gente diz que a música tem uma de Chichibukai, né? Mas ela, desde esse iniciozinho aqui, ela toca. Mother Sea também, né? Se não me engano, Gold and Oden também toca nesse início. E todos esses efeitos sonoros, inclusive as transições, né, de comerciais com os cartazes procurados, sempre dão aquele ar legal desse início de One Piece, né? Infelizmente não tem, né? Na dublagem, né? Porque como é feito, foi lançado diretamente para serviço de streaming, por que vai ter? E eu fiquei meio triste com isso. Depois eu fui até... chegou um Reels pra mim no Instagram com ele mostrando, né, a evolução dos cartazes procurados, né?
ou dessas transições de comerciais dos Piratas do Chapéu de Palha, e eu fico assim, caramba, velho, isso aí realmente dava traz memórias boas de quando eu tava lá consumindo pela primeira vez, e infelizmente não tem mais aqui, né, mas fazer o que, né? A vida que segue. Pulando pro próximo arco agora, já falando de Orange Town, a gente já começa a ter algumas coisas bastante interessantes de One Piece já aqui, né? Porque o primeiro episódio de Orange Town, inclusive, é o episódio que conta que seria o primeiro capítulo do mangá e que conta como foi que o Luffy ganhou o chapéu de palha dele e a cicatriz também. No caso, a cicatriz no anime não mostra como ele ganhou, eles deram uma censurada massa nesse ponto, mas conta como ele ganhou o chapéu de palha do Shanks e tudo mais. E uma coisa interessante também do Oda nesse ponto é de que você percebe que existem algumas coisas que ele não fez de propósito, mas que ele consegue encaixar muito bem essas coisas com eventos do futuro, como por exemplo, quando o Shanks ele vai salvar o Luffy lá na água, ele afasta aquele bicho, mas assim, na hora a gente imagina, caramba, e o Oda também deve ter imaginado isso, inclusive, o bicho se assustou porque o Shanks, ele é o Shanks, tá ligado? Assim, ele é brabo, sabe, nesse sentido. Mas não, o Shanks ali, ele usou o Haki do Conquistador, né? Só que isso é uma coisa também muito interessante de One Piece, que é como o Oda, ele consegue encaixar muito bem esses eventos, né? Tipo, não é que nenhum pessoal gosta de romantizar, de que, nossa, não, o Oda já sabia de tudo e não sei o que lá, tudo mais. Não, galera, o Oda é um ser humano. E ele planeja tudo, ele não é onipresente, onisciente nesse quesito, né? Então, mas é muito interessante ver como ele é inteligente esse ponto de conseguir fazer essas conexões do passado e do futuro da obra. Aí quando eles chegam em Orange Town, né, voltando a falar do arco aqui, nós temos aí a apresentação do Bug, que ele acaba se tornando um dos personagens aí mais populares de One Piece no futuro, mas agora ele é um palhaço chato mesmo, né? E também nós temos um outro ponto aqui nesse arco, né, que seria a introdução oficial da Nami, né? Tanto é que tem até uma questão depois que a galera discute, né, que se a Nami ela foi a terceira ou a quinta tripulante a entrar no grupo, né? Porque aqui ela meio que se une ali ao Zoro e ao Luffy para conseguir fugir ali do Bug, né? Só que ela já passa a navegar com eles e tudo mais, essas questões todas. E também temos um outro ponto também, que é como o Oda já consegue fazer histórias emocionantes muito rápidas, né? Como por exemplo a história do cachorrinho lá do Chuchu, que eu já vi muita gente se emocionando com essa história, né? Assim, é aquela coisa, pessoas mais sensíveis com esse ponto, e eu falo sensíveis assim, não é coisa de frescura, não, é tipo, que realmente existem pessoas que, por vivência pessoal, elas são mais sensíveis com temas em relação a animais do que com outros, assim. Pessoas mais sensíveis, elas choraram, se emocionaram com essa cena e tudo mais, e não sinceramente, assim, sentir pena do cachorro, claro, né? É o sentimento que o Oda faz pra gente ter antipatia pelos antagonistas, pelos vilões do arco, mas não tem muito o que falar, né? Porque principalmente nesse ponto aqui, o Bug ele é só chato, sabe? Ele conta lá a história dele, ele não gosta do Shanks porque ele fez ele perder tanto mapa, né, quanto fez ele com o Bug comer a Akuma no Mi e tudo mais. Mas tem uma coisa muito interessante aqui, que o Luffy, ele fala pra o Bug que ele vai ser o rei dos piratas, né? O Bug tira sarro, né, tipo assim, dizendo, se você vai ser o rei, eu vou ser um deus, sabe? Olha como a palavra tem poder nesse ponto, né? Quem acompanha mais recorrentemente aí One Piece sabe muito bem do que eu tô falando, né? E também, né, voltando a esse ponto do Oda, de ele conseguir reaproveitar muitas dessas coisas que aconteceram no passado, é impressionante que personagens que foram apresentados há quase 30 anos, né, em 2027 vai fazer 30 anos de One Piece, eles são relevantes até hoje. Kobe, Bug, aí depois vai aparecer, sei lá, Mihawk vai aparecer, Smoker vai aparecer. Até hoje esses personagens são relevantes. Então, cara, é impressionante quando você para pra pensar nisso, porque normalmente muitos dos autores eles escanteiam, tipo, não, esse personagem aqui já na escala de poder, e eu vou falar justamente isso nos arcos mais à frente, na escala de poder, esses personagens que são apresentados primeiros, eles não valem mais nada hoje em dia, porque existem outros personagens muito mais poderosos. Só que o Oda, ele consegue muito bem assim, dosar a quantidade de poder que esses personagens têm no início, então é muito interessante mesmo, inclusive na questão do Zoro. Mas isso aqui é uma coisa que eu vou falar um pouco aqui mais pra frente, né? Porque pulando para o próximo arco, nós temos o arco da Vila Syrup, né? Que é o arco ali do Usopp, o arco de apresentação do Usopp. E, cara, quem fala do Usopp, ele é um personagem assim que aqui, né, quando ele é apresentado, ele ainda tem muito que evoluir ainda até ele se tornar esse personagem que a gente tanto gosta. Assim,
nesse ponto da história, ele já é um personagem bem carismático, apesar de que eu acho que o anime ele dá uma exagerada no ponto de que ele, como é que eu posso dizer, ele é bem chato às vezes, porque ele é muito medroso. Só que assim, essa parte humana do Usopp, o que torna ele incrível é que ele é o humano no meio de monstros, né? E você vê toda a história dele, também da relação que ele tem com o pai dele, né? Que é da tripulação ali do Shanks e tudo mais. Só que você vê uma coisa interessante, e é uma coisa até que, trazendo aqui um pouco da série live action, que eu acho que é um dos piores defeitos da série live action de One Piece. Eu não acho ela ruim no todo, assim, eu acho que ela é mediana, sabe, de One Piece. Quando lançou eu achei que era boa, mas quando foi passado o tempo eu fui vendo as cagadas assim que eu falei, caramba, isso vai afetar muito o futuro da obra. Que é o seguinte, é uma coisa que a série live action errou, que o Usopp aqui, ele tem medo, mas ele enfrenta a situação, ele vai lá, ele vai batalhar lá contra o Clarador, né, que é o Kuro. Ele perde, ele apanha, ele quase morre, mas ele tenta, ele tá ali tentando, por mais que ele fale, ele tentou. O Usopp da série live action, ele nem tenta, ele deixa tudo para o Luffy. E isso, nesse início, é o que torna o personagem muito, assim, empático. Você sente empatia por ele, e você diz assim, caramba, você nem sabe que ele não vai conseguir derrotar o Kuro ali. Mas você, poxa, pelo menos é legal ali, e você vê também como o Oda ele vai distância, ele vai, tipo, aumentando a curva de tensão, né? Quando o Zoro se perde, o Luffy também se perde. Aí, na verdade, o Zoro ele fica lá na praia, né? Porque a Nami deixa ele lá, deixa ele lá escorregando no óleo lá e tudo mais. Só que aí depois que todos eles chegam, assim, enfim, é muito bom, né? Muito bom. Aí também umas outras coisas também em relação ao próprio personagem do Zoro, tipo, lá para algumas outras coisas aqui em relação a esse arco, é a relação dele com o pai dele, que é o Yasopp, né? Porque se você fosse ver em muitas das obras, até mesmo atuais, e na maioria delas, inclusive, ele teria muita raiva do pai dele por ele ter sido abandonado. Ele foi abandonado, né? A mãe dele doente, ele foi abandonado ali na ilha e tudo mais. Só que ele ainda assim vê o pai com, assim, com orgulho de que ele foi para o mar buscar os sonhos dele, né? E assim, é uma visão bastante interessante e diferenciada, né? Assim, claro que é irreal e tudo mais. Normalmente a pessoa sentiria assim, pelo menos na minha concepção, se o meu pai me abandonasse, eu ficaria com bastante raiva nesse sentido, né? Mas a gente vê depois no flashback, né, que a própria mãe do Usopp ela não pensava muito desse jeito. E também uma outra coisa em relação, já puxando pro final do arco, né, que o Oda ele também consegue trazer elementos do início do arco para o final de uma forma emotiva, como por exemplo, por que o Usopp sempre mentia que os piratas estavam chegando e tudo mais. Porque quando a mãe dele estava doente, ele queria fazer a mãe dele feliz. Então ele dizia que os piratas estavam voltando para ela pensar que o pai dele estava voltando e ela ficar boa de novo. Então, sabe essas pequenas coisinhas que são muito legais, assim, que ele não precisava explicar isso. Sinceramente, não precisava explicar isso. Mas quando ele explica, é muito interessante, é muito bem feito e é muito, assim, recompensador. Porque você chega ali no final do arco e já tá tudo ali também, já tá tudo perfeitinho ali, né? Mas aqui nesse arco já começam algumas coisas que infelizmente perduram, são defeitos de One Piece que perduram até hoje. São duas coisas mais especificamente. Primeiro, o mau gosto do Oda em relação a design de personagem, porque aqueles irmãos gato ali, puta que o pariu, desculpa até o palavreado, são muito ruins, pelo amor de Deus, aquilo ali é uma, assim, você chora, o olho queima com aquilo ali, é melhor passar colírio de ácido no olho depois de ler aquilo ali. E também, um outro ponto é que começa nesse arco, já tinha anteriormente, mas começa nesse arco, o mau gosto do Oda em relação a não querer matar personagens, que só vai evoluindo no sentido de que quanto a mais absurda a situação vai ficando e ele não, a situação que os personagens estão ali, risco de morte, outros personagens anteriores mais secundários já tinham morrido anteriormente, só que esses personagens eles não podem morrer. Por quê? Porque o Oda aqui, o da gênio, não tem como. E voltando a falar do arco do final da Vila Sarop, tem uma coisa que eu acho que já foi planejada pelo Oda aqui, que é o ponto de que o Usopp, ele não foi formalmente chamado para entrar na tripulação. Porque o pessoal meio que já aceitou ele ali e tudo mais. Isso pode parecer besteira, mas isso tem um peso muito grande, porque todos os outros, o Luffy fez questão e foi insistente no ponto de que eles são seus companheiros, de que ele queria eles na tripulação. O Zoro foi assim, a Nami foi assim, e o Sanji foi assim, todos os outros também. Chopper foi assim, até a Robin mesmo foi assim, Jinbei,
e tudo mais, Frank e tudo, todos eles ele foi muito enfático nesse ponto, de que ele queria eles para a tripulação, e todos eles têm uma função específica, mas o Usopp é tipo, faz tudo, é o atirador, ele não tem essa função específica. E pra quem sabe, isso pesa muito no futuro em relação ao próprio arco do personagem. E eu acho que já começa a ser apresentado aqui, junto com o novo navio aí do Chapéu de Palha, que é o Going Merry, né? Que é o maior tesouro ali do Usopp, porque foi um presente que a Kaia deu pra eles, né? E ele é apaixonado pela Kaia, todo mundo sabe disso. Agora, já pulando agora pro próximo arco, iremos falar do arco do Baratie, que é o arco do Sanji, né? O Sanji que é dublado pelo Wendell Bezerra, que, como eu falei agora, é um dos meus dubladores favoritos, né? Eu acho que é o dublador favorito aí de muita gente, né? Muito por causa, talvez, de Dragon Ball, do Bob Esponja, sei lá. Mas ele é um dos meus favoritos, ele tá no ranking ali com uma galera ali, né? Com Guilherme Briggs e companhia e tudo mais. Mas vamos falar aqui desse personagem, que é um personagem, tem seus altos e baixos, né? A gente sabe que quem é fã do Sanji, assim, sofre bastante com ele, né? Sofre como o Oda trata ele em relação ao seu grande rival, que é o Zoro. E, inclusive no próprio arco dele, né, existem cenas que talvez as pessoas lembrem mais do Zoro do que o próprio Sanji em si. Mas antes de falar tudo mais, tem gente falar do Sanji, que ele já tem um estilo de luta muito específico, né? Que ele não luta com as mãos, porque as mãos de um cozinheiro, eles só servem para cozinhar e não para lutar, então ele luta com os pés. Assim, pô, é muito da hora, esse ponto. Assim, temos pontos negativos, né, do fato de que ele ser um pervertido, um tarado, né, nesse ponto ele é super mulherengo e tudo mais, isso é um ponto que infelizmente tem momentos que se passa. O arco dele, né, no caso o quesito do sonho que ele tem, né, é muito interessante do jeito também de como é que ele ajuda as pessoas que estão passando fome, mesmo quando elas não têm dinheiro para pagar pela comida, né? Porque por tudo que ele passou junto com o Zeff naquele rochedo de fome, né? Os caras quase morreram de fome. Você que só viu o anime, saiba que o Zeff, ele comeu a própria perna e não perdeu a perna lá no naufrágio, não. Ele comeu a própria perna para conseguir sobreviver, sacrificando assim as próprias habilidades dele e a vida dele como um pirata em prol de que assim conseguisse sobreviver ali naquele momento, né? E depois ele tem a promessa dele de que ele vai criar um restaurante no meio do mar, né? Para o pessoal não passar mais fome. É tudo muito bonito. E o sonho também do Sanji de encontrar o All Blue. É tudo muito bonito nesse ponto. Mas uma coisa, né? Que eu já vou voltando a falar daqueles de favoritos do Oda, é de que, assim, realmente, é um momento muito marcante nesse arco e tudo mais. Só que eu acho que o momento mais marcante são o Zoro que protagoniza, porque nós temos ali a chegada do Mihawk, né, que ele tá caçando o Don Krieg e tudo mais, ele chega naquele barquinho ali. Inclusive, eu acho que é uma das primeiras vezes que toca Difficulty, né, que é a música, temas do Chichibukai, nesse ponto, e é uma das entradas mais épicas da história dos animes, né, porque ele chega ali, corta aquele navio lá, no meio, assim, como se não fosse nada. O Zoro desafia ele, o Zoro perde por um canivete. Temos a promessa do Zoro para o Luffy, né, de que ele nunca mais iria perder, né, nesse ponto, como ele perdeu dessa vez, né. E uma coisa também nesse ponto, né, como eu falei agora no início do vídeo, sobre os níveis de poder do One Piece, né, as escalas de poder. O Oda aqui, ele introduziu o sistema de Chichibukai com o Mihawk sendo o melhor espadachim do mundo, só que o Mihawk sequer cogita em lutar a sério nesse ponto. E você vê que ele tá todo, não sei o que, pá, tudo mais. A gente até hoje, a gente não viu o Mihawk lutar a sério. A gente sabe a recompensa dele hoje em dia, a gente viu o que ele é capaz de fazer em Marineford, mas a gente nunca viu ele realmente lutar a sério. Então, até hoje, a gente realmente não sabe qual é o real nível do Mihawk. E isso é incrível, e aqui já apresentado isso, inclusive ele só derrota o Zoro com a espada negra lá dele, agradando, porque ele vê a honra de espadachim no Zoro. E também tem um outro ponto aqui, que é sobre essa questão do nível de poder, continuando a falar nisso, é de que como o Oda mantém o Zoro nerfado nesse arco do Steel Blue, porque o Zoro tá sempre machucado. Lá no arco que aparece o Romance Down, ele tá não sei quantos dias sem comer. No arco do Bug, ele leva uma facada assim meio de surpresa e ele fica nerfado o arco inteiro. No arco da Vila do Sarup, ele fica durante muito tempo preso do outro lado da ilha, ainda tá um pouco machucado também. No arco do Baratie, ele sofre esse golpe, ele enfrenta o Mihawk, ele fica anulado do resto da luta inteira nesse ponto. E ainda, depois ele acontecer nos próximos arcos, ele passar por uma certa dificuldade, porque a gente sabe que quando ele entra na Grand Line, ele já faz aquele massacre logo no Skip, né? E a gente sabe que aqui o Oda, você vê que o Oda tá ali nerfando ele ali ao máximo, que é realmente bastante interessante nesse ponto aqui, né? E somente dois pontos que aconteceram aqui, eu quero também destacar que o Oda continua com essa coisa horrível de design de personagem, com aquela bexiga daquele homem pérola que não serve para porcaria nenhuma, só serve para gastar
tempo, e também o fato de que a Nami, ela vê uma certa recompensa, né, e ela decide ir embora. Ela inclusive rouba o Going Merry, né, e depois que o Luffy ele consegue derrotar o Don Krieg, ele vai atrás dela, e nós vamos aí para o que eu acho, né, começar a falar agora do momento que, pra mim, eu percebi que o One Piece era diferenciado, sabe, no momento que eu falei assim, cacete, isso aqui é muito bom, isso aqui é algo diferente. Foi justamente o arco do Arlong Park. Porque nesse arco do Arlong Park nós chegamos em todo o clímax de uma coisa que o Oda consegue fazer muito bem, que é você criar expectativa durante toda aquela saga, justamente culminando naquele arco que vai ser a grande catarse de tudo aquilo que foi trabalhado anteriormente em todos os arcos, né, anteriores, né, assim, falando com certa redundância aqui. Você vai vendo que a Nami, ela tem algumas coisas de passado ali e tudo mais, você vai vendo que alguma coisa vai sendo construída ali ao ponto de que, por que ela é uma ladra, por que ela quer juntar todo aquele dinheiro, por que ela não gosta de piratas, e tudo isso vai ser combinado aqui no arco do Arlong Park. E também uma coisa falando sobre o próprio Arlong em si, ele é um homem peixe que já, assim, expande muito mais, assim, a questão do world building ali de One Piece, né? Você já vê que existem muitas outras espécies de monstros ou de seres ali nesse mundo, e você vê também uma certa progressão no sentido de que o Bug, nos vilões, né? O Bug, ele era um pirata fracassado que no quesito de querer ele veio do One Piece, é um pirata fracassado. Depois nós somos apresentados ao Kuro, que também é um cara que quer deixar de ser pirata. O Don Krieg, ele foi pra Grand Line, falhou e voltou. E nós temos agora o Arlong, que ele é um nativo da Grand Line e é uma espécie que não humana, né? Ele até próprio se considera superior ali aos humanos, né? Então você tem essa progressão na escala de poder nesse ponto aí que inconscientemente já vai preparando a gente pra gente dizer assim, caramba, agora vai ser difícil. E quando as pessoas às vezes vêm me perguntar, ou normalmente assim as pessoas vão dizer assim, ah, mas eu vou ter que ver 1000 episódios pra ficar bom? Claro que não. Eu digo assim que depende pra cada um, mas eu digo que pra mim, One Piece, ele me pega mais especificamente ali, eu acho que é no episódio 37, que é quando nós temos a caminhada do Arlong Park, né? Porque o que é a caminhada do Arlong Park, pra mim, ele é tipo, é um momento assim que você fala assim, puta que caramba, é isso, é isso. Porque é um momento de catarse, é um momento que você descobre ali depois que você vê toda a desgraça que o Arlong ele fez naquela ilha ali. Você vê a Nami, ela é relutante em ajudar os homens peixe, mas também ao mesmo tempo ela quer proteger ali os seus companheiros, os piratas que ela, tipo, ela gostou, né? Ela riu junto com eles. Ela sente que é da tripulação deles ali, só que ela acha que eles não conseguem derrotar o Arlong. E também nesse arco nós vemos a primeira vez a fórmula de One Piece, que depois vai ser mais bem elaborada lá na frente no arco dela abaixo, né? Mas a gente já tá falando de grandes arcos de One Piece. Ainda é uma fórmula pequena, que é no início, que é o Chapéu de Palha. Eles chegam na ilha, eles se dividem, cada um ele acaba descobrindo uma parte da história da ilha, e assim, eles ouvem a parte da história da ilha. Nós ficamos sabendo de tudo, nós sabemos de tudo que está acontecendo. Depois todos eles se reúnem para bater na bunda lá dos grandes vilões de cada arco, né? Essa é a fórmula de One Piece e ela é aplicada até os dias de hoje e é muito, muito boa. É uma fórmula que funciona muito, muito bem. E nós temos também uma parte emocional muito grande, porque também estamos falando de família aqui. Você vê o passado da Nami junto com a irmã e a mãe adotiva dela, que é a Belmé. Você vê como ela, mesmo sendo filhas adotivas, e ela, assim, na cara da morte, ali o Arlong tava apontando uma espingarda na cara dela, ela não recusa dizer que ela é sim mãe delas, apesar de ser uma mãe adotiva, né? Ela encontrou ali elas ali, ela era da marinha, né? Ela encontrou ali em meio a ruínas ali, que ela depois de uma grande luta contra piratas, ela adota elas, e você vê como é o poder assim da família nas obras. E isso sempre vai ser muito mais poderoso do que qualquer outra temática, pelo menos na minha opinião. É uma temática muito universal, uma temática muito forte, é uma temática que pega assim todo mundo. E o momento em que você percebe que a irmã da Nami, ela tá contando essa história ali pra galera ali, né? Só que o Luffy vai embora nesse ponto. Ele não escuta a história dela, mas você ouve, né? Aí depois o Luffy chega, a Nami tá lá toda devastada, né? Porque ela descobriu que o Arlong traiu ela, que ele mandou os corruptos da marinha ir pegar o dinheiro dela, que ela tinha demorado 10 anos pra juntar, e ela seria obrigada a ficar servindo com ele durante praticamente toda a eternidade ali, né? E os habitantes da ilha sabiam disso e foram lá prestar queixas com ele. Ela não queria, achar que iam todos morrer. Ela manda o Luffy embora, o Luffy chega assim, não sei o que. A cena bem forte, né?
ela esfaqueia a tatuagem do bando do Arlong que tinha no ombro dela. Ela esfaqueando, o Luffy impede ela. Ela diz pro Luffy ir embora, não sei o que, vai embora, vai embora, vai embora. Só que chega um momento que ela começa só a chorar. E ela diz, Luffy, por favor, me ajuda. E o Luffy fala, é agora, rapaz. Começa a tocar Overtaken, tá todo mundo ali reunido. E esse momento é incrível. Incrível esse momento, assim. É aquele sentimento de que, tipo assim, agora chegou a hora do pau, sabe? Você fica assim, é isso aí. Eu não pagava a internet naquela época, né? Mas assim, metafórico. Eu pago a internet pra consumir isso aqui, caramba. Você pensa nisso. É tudo muito bom. E você tá ali, eles chegam na Long Park, e tem aquela coisa do Luffy jogado pra dentro da água e tudo mais. E é muito bom que todos os membros, tirando a Nami ali naquele ponto, todos os membros eles derrotam, né, algum tripulante ali do bando do Arlong. O Zoro, ele derrota lá o Hachi. O Sanji, ele derrota lá o outro lá que tinha como se fosse umas porras assim, ele fazia o Gyojin Karate, né? E até o Zope, ele derrota o Homem-Peixe. E é muito legal ver o Zope derrotando o Homem-Peixe, porque ele usa da sua inteligência, ele usa das suas artimanhas ali e tudo mais, das suas malandragens. É muito legal ver ele derrotando. E também temos aí o Luffy derrotando o Arlong numa cena assim, né? Ele destrói todo o Arlong Park ali e tudo mais. E esse arco é maravilhoso, cara. Meu Deus do céu, assim, é o momento que eu disse assim, caramba, eu vou querer ver isso aqui, sabe? Eu vou querer ver isso aqui, né? Por mais que assim, eu fui me apaixonando cada vez mais por One Piece, mas foi nesse momento que eu disse assim, caramba, isso aqui não é qualquer obra não. Isso aqui não é qualquer obra não, isso aqui é diferenciado, isso aqui é One Piece. Chegamos na última parte aqui, no último arco, né? Tô até com um pouco rouco aqui. Vou já dar beber um pouco de água aqui, porque é muita coisa pra ser comentada, né? Chegou no último arco aqui, que você tem um arco do Loguetown. No anime eles conseguiram colocar muita coisa filler ali nesse arco do Loguetown, então não tem muito o que falar. Eu realmente não sei quando deixa de ser filler ou quando vira canônico de novo, mas temos alguns personagens, como eu falei, né, no início, ou um pouco mais atrás aqui, dos personagens que são relevantes até hoje. Temos o Smoker e a Tashigi, que são apresentadas, né, que são dois carrapatos ali do Luffy durante muito tempo, né? Hoje em dia, sinceramente, acho que eles não dão mais conta do Luffy, não. do bando do Luffy, não. Mas naquela época eles eram bastante carrapatos. E também nós temos o capítulo 100, eu não sei qual é o nome desse episódio no anime, né? Talvez seja o mesmo, que é o nascimento de uma lenda, ou o começo de uma lenda, tudo mais, que é quando o Bug, né, e a Alvida, né, que é uma personagem ali do início, que eu esqueci de comentar aqui agora, né, provavelmente você já sabe quem é, eles pegam o Luffy e eles vão executar o Luffy no mesmo lugar onde o Roger foi executado, o Red Piratas, né. É muito interessante que o Luffy, na hora que ele percebe que não tem mais salvação, ele ri, e todo mundo fica tipo assim, caramba, da mesma maneira que o Roger riu. É um ponto que eu digo assim, acontece uma coisa que muita gente vai dizer que é um Deus Ex Machina, né? Que é um raio cai justamente ali naquele ponto ali e assim, apaga o Bug e o Luffy consegue escapar dali porque ele de borracha não é afetado, né? Isso inclusive vai ser usado em arcos futuros, né? Só que já estava sendo apresentado anteriormente que tinha alguma coisa estranha. A Nami já tinha dito que estava vindo uma grande tempestade, você já tinha o Dragon ali, né? Assim, não é o último que falou o nome dele, né? O Dragon já estava ali e você percebe que até no anime o vento é verde. Então não é uma tempestade natural, tudo mais. Você vê que o Dragon até hoje não foi revelado, né, qual o poder que o Dragon tem. Ele tem uma arma ancestral, ele tem uma Akuma no Mi? A gente não sabe. A gente sabe que o cara é bravo, né, mas a gente não sabe realmente quais são os poderes que ele controla ou que ele detém, né. Enfim, ele já se apresenta aqui. E nós temos aí o ponto de que todos eles juram, né, naquele barrilzinho ali, todos eles juram os sonhos dele. E também uma coisa bem interessante nesse ponto aí também é de que o Zop, ele meio que dá aquela hesitada, né, porque que ele não tem um sonho muito bem definido ali. Ele só entrou de vez ali na tripulação e ele fala, eu vou ser um bravo guerreiro do mar, sabe? Ele fala dessa maneira. E aí eles partem pra Grand Line, né, tem um arco filler ali no meio, né, que entre chegar na Grand Line e tudo mais. Eles sobem Reverse Mountain e tudo isso na Grand Line, né? No mangá nesse caso, né? Encontram lá a Red Line gigantesca lá. E outra coisa, a gente realmente chegar no final do vídeo, falando sobre o Loguetown, eu não sei se isso tem no mangá. E fogo, eu tenho esse mangá aqui, tá tudo ali. Ou esse primeiro arco da saga do Steel Blue. Eu só não quero checar ali porque eu tô com meio que preguiça. Mas eu não sei se no mangá tem o Smoker, acho que não. Mas não sei se no mangá tem o Smoker falando sobre a execução do Roger. E é muito legal a vibe, né? Toca To The Grand Line, né? Nossa, que música incrível, To The Grand Line e tudo mais. Toca ali e você fica assim, caramba, como um momento de uma execução de um rei dos piratas, que na teoria seria um grande criminoso. Um rei de pirata, é um criminoso, né?
consegue ser tão épico, né? Como é que eles conseguiram fazer isso? Caramba, velho, que negócio sensacional isso, cara. É muito... toda essa mística em volta do One Piece, do Roger e tudo mais, que vai aumentando com o passar do tempo. É tudo muito legal de se acompanhar. E isso que também torna o One Piece uma coisa muito especial de One Piece. E toda essa mítica ao redor desse tesouro. Que, assim, a gente tem algumas peças do realmente do que seja ele hoje em dia. Mas a gente ainda fica nessa coisa de saber o que realmente é o One Piece. E é isso também que me guia até hoje assistindo essa obra maravilhosa. Mas então é isso, né? Chegamos ao final aqui desse vídeo. Provavelmente deu aí uns 50, quase uma hora de bruto. Aí provavelmente uns 50 e poucos minutos e tudo mais aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Estou até um pouco sem voz aqui e tudo mais. Eu gosto muito, eu me empolgo nessas coisas de falar. Então eu até tô dando uma controladazinha aqui, porque senão o vídeo vai demorar 30 horas pro vídeo pai, né? No caso, o vídeo bruto para eu poder editar. É um problema do meu outro futuro na edição, né? E do futuro da edição você vai se lascar. Mas enfim, galera, muito obrigado por ter chegado ao final desse vídeo gigantesco. Falou e até o próximo vídeo. Fui!